Filipenses, capítulo 1, glória a Deus. Aqui, partindo do versículo 3, igreja. Você vem também bem breve nessa palavra, bem em nome de Jesus. Só para a gente ter aqui este alimento, né? Que Deus está nos trazendo nesta noite, para a glória de Deus. Quero que você preste bastante atenção, né? Em nome de Jesus. A gente hoje passamos a nossa vida pregando o Evangelho de Cristo, e nós sabemos que há muitas pessoas muitas pessoas não têm se preocupado, né, com o Evangelho de Cristo. Muitas pessoas têm levado a obra de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Até porque a gente às vezes ouve pessoas que têm uns pensamentos de... Às vezes eu fico triste com muitos pensamentos de pessoas quando eu vejo que elas acham que a obra de Deus, igreja. Porque eu gosto de sempre trazer essas palavras, igreja. Deus, Ele me traz no meu coração, porque Deus, Ele sabe que eu amo a obra de Deus. Eu não faço essa obra para o dinheiro, para ficar rico. Eu faço a obra de Deus porque eu amo fazer a obra de Deus, pregar a palavra de Deus, né? Então, assim, e às vezes a gente encontra pessoas que ela não fala para a gente, né? Às vezes o que falta é a coragem também da pessoa falar, porque quem me conhece também sabe da minha vida com Deus, da minha sinceridade com Deus. Se vier falar coisa para mim, eu vou deixar o Espírito de Deus me usar de uma forma terrivelmente. Se vier com certo tipo de conversa para mim, se vier falar comigo, e eu vou deixar Deus dando uma caixa d'água, uma varada bem dada, porque assim, eu acho que tem pessoas que têm que entender que o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, o Evangelho, a igreja, ela não é bagunça, não é palco de apresentação. Se a pessoa quisesse parecer, ela tinha que ser, vai fazer um curso de teatro, de artista, né? Vai aparecer. Mas tem gente que muitas vezes ela usa o Evangelho de Cristo sem nenhum tipo de compromisso com a vida que está sentada aí. Elas não querem nem saber. Às vezes fingem que querem saber, mas não querem saber. Uma palavra dessa que a gente vai entender isso aqui, que o apóstolo Paulo ele já falava, né, lá com os Filipenses, né, com a igreja de Filipe, que tinha pessoas que elas eram dessa forma. E muitas vezes acontece, a minha tristeza maior é quando eu vejo pessoas que confiam a vida dela na mão dessas pessoas e se vangloria, enche a bola dessas pessoas, né, que diz, né, que fulano de tal, que não sei o que vê essas pessoas até como homem de Deus. E o próprio Deus ele fala que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, ela se engana de uma forma, porque ela está vendo a aparência. A pessoa ela olha para a aparência e olha para aqueles mamulengos, aquelas palavras adocicadas, né, aqueles tirar lágrimas da pessoa. Então eu fico triste que quando eu pego pessoas, igreja, que elas são felizes porque elas são enganadas. Eu fico com uma tristeza muito grande, igreja. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala, o próprio Deus vai dizer que Deus não tem nada a ver com isso, que aqueles que foram enganados gostaram de ser enganados, porque conhecereis a verdade e a verdade libertará. Tem gente que ela está vivendo enganada aí e ela vai morrer no engano. E Deus não tem nada a ver com isso, não. Se chegar a Deus tiver que botar ela para o inferno, ela vai para o inferno, igreja.
Ah, mas ela foi enganada por um fulano enganou. Vai ela, vai um fulano, vai com quem tiver com fulano, vai com quem tiver com ser enganado. Amém? É com Deus que esse negócio não. Procurais conhecer o quê? A lei, a verdade de Cristo. Se a gente não procurar a verdade, vai viver na mentira. Quem vive na mentira é filho de Satanás. Não tem nada a ver com isso. Quem quis ser enganado? Foi Deus que enganou alguém? Não. Porque a Bíblia ensina a gente, conheça a verdade, que a verdade vai libertar. E se a pessoa ela não quer buscar, não querer, ela quer ir para a imagem de um homem, ficar adorando um homem, o problema dela para lá. Problema é dela, irmão. Tem dia que a gente prega a verdade, ensina a verdade, mas a pessoa também ela tem que conhecer a verdade, irmão. Entendendo? Sim ou não? Então eu ouvi umas coisas que foram falar, mas não, irmão, leva a mão. Se é para mim fazer para agradar as pessoas que estão sentadas aí embaixo aí, Deus me tira do altar. Eu já falei isso com Deus. Se é para me agradar os outros, deixar de pregar a verdade, eu vejo pessoas sofrendo, sabia que a pessoa está sendo enganada com mentira, com PPP, com papapá, com guerra, não sei o que lá. Irmão, eu saio que você total, está fazendo o que em cima? Hein? Vou estar enganando os outros, vou estar indo para o inferno com os outros. Para com isso, irmão. Então, a gente escuta um certo tipo de coisas, tem pessoas que não têm nem noção do que ela está se dizendo. Assim, eu vou dizer para você, poucas pessoas conhecem a palavra de Deus, poucas as pessoas conhecem até Deus, igreja, porque elas não conseguem olhar para si e entender o mal que elas estão fazendo para os outros. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu vi algo que chegou para mim, e eu falei assim, irmão, a igreja que qual eu dirijo, o ministério que qual eu dirijo, ela não é meu dono, não sou dono de ela ainda. Porque quando a gente é dono da igreja, a gente sente dono da igreja, a gente faz o que a gente quer. A gente faz a palhaçada que a gente quer. A gente faz a besteira que a gente quer. Quando a gente é o dono, mas quando Deus é o dono, a gente faz o que Deus quer. Eu não posso fazer aqui nada aqui que é para agradar os outros, que é para atrair gente, que é para a gente poder vir. Não estou aqui para isso, eu não me chamo para isso. Eu não estou aqui para isso. Amém? Eu não estou aqui para isso. Então, se eu fosse dono dessa igreja, dono dessa estrutura que deu, eu comprei isso aqui e vou botar lá uma igreja lá, eu me intitulei pastor e vou botar uma igreja lá, então eu vou fazer um montão de coisas, não tenho compromisso com ninguém de levar ninguém para o céu mesmo, que Deus vai lá, mostrar o dinheiro no bolso, vou enganar todo mundo, eu vou fazer o que for, mas quem me chamou para cá foi Deus. Eu não tenho nada aqui. Então, tem gente que ela se perde no caminho e ela vai induzir pessoas também a se perder. Olha o que a Bíblia fala aqui, versículo 3, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda metropolitana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, usam falar a palavra mais confiadamente, sem ter temor. Teve gente que Paulo está dizendo que através da prisão de Paulo se ousaram mais falar de Cristo. Paulo foi preso e essas pessoas elas via Deus, Jesus na vida de Paulo, e elas foram se manifestar de uma forma de que prendendo Paulo para que ele não pregasse o Evangelho. Então aqueles que ouviram o Evangelho alcançou essas vidas, foram fazer o quê? Começaram a pregar. Então tem pessoas que, quando prenderam a guarda metropolitana, prende Paulo, estão pensando o quê? Quando vem a hora de prender Paulo, então o Evangelho vai parar, foi um pensamento, sim ou não? Mas aí o próprio Deus, ele coloca no coração daquelas pessoas que já tinham ouvido Paulo pregar, alguns discípulos pregar, quando o Evangelho tinha chegado, eles começaram o quê? A pregar permanentemente, todos os dias, eles começaram a falar de Jesus Cristo. Ou seja, era Paulo que era o quê? O responsável ali de pregar a palavra. Com a prisão de Paulo, o que acontece? Levantou mais pessoas. Pessoas que tiveram o quê? Tomaram a coragem de quê? De falar de Cristo. Tomaram a coragem de falar de Cristo. Então, Paulo, ele se sentiu o quê? Maravilhado com isso. Que a vida dele, é por isso que a gente vê
Porque às vezes acontece algo na nossa vida, irmão, que a gente às vezes vai reclamar. Mas olha o que Paulo vai fazer, ele fica maravilhado. Ele foi preso, ele podia estar triste, que as prisões dele, ele podia estar triste as prisões dele, pelos mal que ele tinha passado, pelas coisas que ele passava, pelas dificuldades que ele passava, pelas perseguições que ele passava. Mas aí Paulo vai ver assim, poxa, as minhas prisões, o meu sofrimento, aquilo que eu estou passando, está sendo bom para quem? Para a obra de Deus, porque aqueles que não se manifestavam em pregar e falar a palavra de Deus, olha o que Deus está fazendo. Eles começaram a pregar a palavra de Deus, eles começaram a falar, eles começaram a entender. Aleluia, glória a Deus. Então, muitas vezes a gente tem que entender que às vezes algo acontece na nossa vida e que a gente às vezes até reclama, né? Poxa, isso está acontecendo, mas mesmo que às vezes aconteça algo na nossa vida, que não é algo que nós esperamos, que às vezes que pode ser para a nossa vida, a nossa carne, pode ser prejudicativo para a nossa vida, mas, igreja, vai ter um motivo. Deus ali naquela situação, Deus vai fazer, muitas vezes a gente, até com algo do nosso sofrimento, do nosso choro, da nossa tristeza, Deus vai trazer para a gente, com o tempo a gente vai falar, trazer alegria, porque o próprio Deus, ele sabe de tudo, igreja, Deus, ele sabe de tudo. Deus, ele sabe como fazer para nos honrar, para nos alegrar, e Paulo, ele vai ficar alegre. Quer dizer que através das minhas prisões, dos acontecimentos que têm acontecido com a minha vida, os irmãos estão se empenhando em pregar a palavra de Deus. Eles estão falando. Aí Paulo vai dizer assim, né? Hoje eu estou orando assim, poxa, que eu poderia ter mais prisões, que eu poderia ter mais tempo preso, que poderia ter acontecido isso comigo até antes, né? Muita gente está diante de uma bênção que a gente fala assim, poxa, né? Se eu soubesse que fosse desse jeito aqui, acontecesse esse negócio aqui comigo aqui, e Deus fizesse isso na minha vida, podia ter sido até antes, né? Que às vezes tem coisas que às vezes acontecem na nossa vida, que, aleluia, glória a Deus, que a gente vai falar assim, cara, se soubesse que podia ter acontecido antes, às vezes a gente passa por uma situação, né? Um acidente doméstico, alguma coisa, acontece, a gente vai em algum lugar que acontece alguma coisa que é desagradável a gente, né? E a gente chega num lugar e a gente acaba ali conhecendo pessoas falando do amor de Cristo, ou ouvindo coisas, Deus abrindo uma porta, Deus fazendo uma situação, e a gente fala assim, poxa, se eu soubesse, poxa, Deus já podia ter feito isso comigo há muito tempo, né? Você na hora da bênção, você não olha a dor. Na hora da bênção, a pessoa não olha a dor. É que Paulo estava nos ensinando, igreja, que ele passou por dor, mas ele está vendo uma grande vitória, está vendo uma grande bênção, que o povo se animou, o povo se empenhou, o povo começou a falar, ele falou, poxa, na minha dor veio o quê? Uma grande... Eu estava falando isso antes, eu fiquei falando isso aqui, porque há tempo para sorrir e há tempo para chorar. E tempo que a gente chora, e Deus está chegando o tempo de quê? De sorrir, né? Aí vai dizer assim, aqui que ele vai falar, olha só, e muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo, tomaram o quê? Com as minhas prisões. O povo vê o sofrimento de Paulo e eles se animaram e falou o quê? Vamos começar também a pregar o Evangelho. Vamos o quê? Ajudar Paulo. Paulo está preso e nós vamos aqui fora fazer o quê? A obra de Deus. Pregar o Evangelho não vai parar não é porque preguei o Paulo que a gente vai deixar de falar do amor de Cristo, não. Vamos começar, gente, vamos começar a falar, né? A ver nossa vida, assim, tem alguma coisa acontecendo, sempre tem pessoas que chegam no nosso meio para dar um ânimo, é a mesma coisa, vamos ser animados, gente, para a vitória, porque esse Deus, né, ele faz milagre, faz tudo acontecer, então a gente tem que começar a levar esse Evangelho, Cristo, para dentro das pessoas que precisam, que estão necessitadas, e a obra de Deus falou. A obra de Deus não para, igreja. Se você não fizer, outros vão fazer. Aleluia, glória a Deus. A obra de Deus não para. Deus não deixa a obra dele parar, não, igreja. Pensa não. Deus não precisa exclusivamente de você. Deus não precisa. Se você não quer fazer a obra de Deus, Deus vai usar a pessoa para fazer. E engraçado de tudo isso, que Deus pode levantar pessoas que você duvida. Que você acha que não tem mais jeito, não tem mais solução, e levantar, fazer a obra de Deus, e você ficar sentado assim, com a cara de, o cara está tonto, olhando e falar assim, poxa, fulano, está naquela situação, está empregando,
Está aí fazendo a obra de Deus, e eu, tanto tempo, Deus dizendo, ué, porque Deus não quer aquele que não tem o quê? Ânimo para a obra, né? Deus dispensa aqueles que são desanimados, os acomodados, aqueles que, né? São esperança. Não, Senhor. É o preguiçoso que está rastejando, que não tem compromisso. Tem, né? Deus até chama, igreja. Deus dá oportunidade, mas a vida da pessoa ela não. Aí Deus faz o quê? Deus coloca, substitui, coloca outro, levanta outros que tem ânimo, que tem vontade para fazer, né? E ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo. Por quê? Por inveja e porfia, mas outros de boa mente. E tem gente que prega e está dizendo o quê? O Paulo vai falar o quê? Tem gente que prega Cristo por inveja. Agora você vai entender isso aí. Inveja e porfia, né? Pessoas que pregam Cristo por briga, desentendimento, né? Que prega de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Desordenadamente, bagunça, que não tem compromisso. Foi justamente o que eu estava falando antes, de pessoas que falou, né? Não, porque a igreja podia ser daquele jeito, o bispo podia fazer daquele jeito. É aqui que Paulo está dizendo, tem pessoas que pregam com inveja, né? Por porfia, desconfiadamente, tem pessoas que não tem compromisso com a obra de Deus, que faz a obra de Deus no meio da intriga, no meio das brigas, vai fazendo a obra de Deus, né? De qualquer maneira, igreja, né? Aleluia, né? Tem gente que ela não quer nem saber, né? Ela faz a obra de Deus desconfiadamente, né? Ela tem a missão, ela faz por dinheiro, por querer dinheiro, tirar dinheiro, porfia, assim, né? Pessoas que chega na igreja, prega o que quiser para os outros, ensina de qualquer maneira, o negócio dela é dinheiro, né? Essas coisas, né? Então, sem o que, igreja? A pessoa sem compromisso com Deus, amém? Sem compromisso com Deus. Pode ter pessoas que pregam assim? Pode, naquele tempo, Paulo está dizendo que tinha pessoas que ela prega para aparecer, ela quer aparecer, ela quer dizer assim, tem gente que adora assim, caraca, isso é um homem de Deus, hein? Tem gente que gosta de mulher de Deus, poxa, essa mulher de Deus. Tem gente que gosta de aparecer, né? Olha só, olha comigo o povo vai comigo, olha comigo o povo vai, olha comigo o povo, é glória para si. Paulo está dizendo, tem homens que fazem isso? Tem. E só que as pessoas que estão sentadas, assistindo, ouvindo, elas estão sendo o quê? Enganadas. E muitos vai até na onda, né? Das vestes bonitas, vai na onda das palavras docicadas, bonitas, né? Do sucessinho, e cara, ele está indo para onde? Para o inferno, igreja. Porque gosta de ser enganado, não gosta da verdade, não busca a verdade. Aí ele vai dizer mais assim, vai dizer mais assim, olha aqui, verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa, tem gente que prega a Cristo também de que, igreja? De boa mente, né? Falando a verdade, né? Quando é boa mente, são aqueles que pregam a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, falando a verdade, que se preocupa com a obra de Deus, que trabalha para Deus sem pensar em benefício próprio, dinheiro, enriquecer, faz com amor, ama a obra de Deus, né? Ama a obra de Deus, ama fazer a obra de Deus. E tem muita gente que fala, né? O pastor ama sim, tem gente que faz a obra de Deus, como eu faço, como a pastora faz, que a gente ama essa obra de Deus, ama fazer a obra de Deus. É muito bom a gente ensinar a palavra de Deus, é muito bom a gente chegar e ir nos lugares, né? E para ensinar pessoas lá, e a gente vê que as pessoas abrem aqueles olhinhos dentro, quando a gente prega a palavra na verdade, e as pessoas estão ali com aqueles olhos atentos, olhando a palavra, se alimentando dessa palavra. Isso é muito bonito, isso é muito importante. Esse já é o nosso preço, a nossa recompensa é isso. É quando você está dando uma mensagem, a pessoa está ali balançando a cabeça, se identificando
frutificando. Por mais que a palavra possa vir, o Senhor nos dá uma palavra que para muitos, como diz, que é cajado, né, que é vara, que é pesada a palavra, mas a pessoa está entendendo o que Deus está falando com ela, o que Deus está trazendo para a vida dela, porque Deus ama, Deus está corrigindo para poder abençoar a vida da pessoa. Isso é muito importante, do que chegar no lugar e ficar entregando um montão de coisa que a pessoa quer, vai de mentira, a vaidade, não sei o que, coisa tal, e a pessoa lá, glória a Deus, aleluia, chorando, meu pai, não sei o que, se querer, nada acontece na vida da pessoa. Nada acontece. Uns por amor, um por amor, sabendo que fui posto para a defesa de quê? Do Evangelho. Mas outro, na verdade, anuncia a Cristo por contentação, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Tem gente que, Paulo está dizendo aqui, que eles vão fazer a obra de Deus e até mesmo usa o nome de Paulo, se coloca numa posição que se penaliza de Paulo, com a situação de Paulo, mas na verdade eles usam até aquilo ali para tirar o que aproveita das situações. Tem gente que é assim, que usa o título da igreja, o nome do pastor. Eu já fui em muita igreja grande aí, que tu vê que o pastor está lá na igreja, usa o nome do líder da igreja, que é conhecido, para arrumar o que? Para botar no bolso. Acontecido, que mais acontece isso aí? Usa o nome do líder, não é uma coisa que pode dizer, eles usam o meu nome para poder tirar o proveito, né? É verdade. Toda a igreja que é abençoada, que tem um líder que é muito conhecido mundialmente, que a igreja é nome, entra no meio que pessoas, que a igreja aproveita. E Paulo está dizendo, vai haver, tem sim pessoas que são aproveitadores. Tem gente que faz a obra de Deus para aparecer, para ganhar dinheiro, para ficar rico, mas não tem preocupação. Paulo está conversando isso, está dizendo isso para mim. Então, a maioria das vezes, o que acontece? As pessoas, igreja, muitas vezes, a gente que não quer o quê? Ler palavras, descobrir a verdade, e a gente fica ali, por causa do fulano, por causa do ciclano, por causa do... Quantas vezes eu ouvi dizer que o pastor estava perdendo? Não, foi excluído da igreja por causa disso, causa disso. Vai imaginar o nome de Deus, as pessoas ficam, mas fulano, gente, que isso? Fulano de tal, pastor tal, foi. Desviou a verba da igreja, estava desviando o povo, estava enganando muito o povo estava reclamando, e a igreja estava, não estava vendo sair de lá daquela congregação ali, os valores que muitas pessoas fazem reclamação na liderança, Então estava tendo coisa que foi investigar, aí descobriu. Então é assim, igreja, que Paulo está falando isso aqui. Não tem a ver, a pessoa não confia, mas tem gente que acredita, que fica em aparência. Que maravilha. Então a gente, a igreja, tem que confiar no nosso Deus. E Paulo vai dizer assim, mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Aleluia, glória a Deus. O que Paulo vai dizer aqui, eu sei que muitos até faz coisas erradas, mas o que importa é que a palavra de Deus está sendo o quê? Pregada. Aleluia, glória a Deus. Só que a gente vê nesse caso que muitas pessoas vezes elas são levadas por quê, igreja? Pelo homem. Ela não olha mais para Cristo, ela olha para o homem. Se a palavra está sendo pregada, a gente busca a palavra. Se a palavra está sendo anunciada, a gente lê a palavra. Mas muitas vezes eu já cheguei à igreja uma vez para ver, igreja, visitar a igreja para ver o pregador chegar lá.
O pregador não abre nem a Bíblia, abre só a Bíblia aqui. Ele não manda nem a igreja ver a Bíblia. E já começa a pregar. Já começa a pregar. Eu fui uma vez numa igreja, me lembro, que o irmão perguntou, o pastor estava lá falando, pastor, o senhor não vai. Qual é o capítulo? O capítulo, ele falou, capítulo o quê? O capítulo que o senhor está pregando. Qual é o livro que está pregando? Você não está vendo que eu já estou pregando, não? Sim mesmo. Você não está vendo que eu já estou pregando, não? Tu não está entendendo a palavra, não? Não está vendo que eu estou pregando, não? Então ele estava falando de um cara de coisa. Ele estava citando a Bíblia, personagem da Bíblia, né? Mas ele não mandou ninguém abrir a Bíblia. Eu estava sentado na igreja, estava sentado, mas ele não mandou ninguém abrir, não deu livro, não deu texto, não deu nada. Daí começou, vamos ouvir a palavra de Deus agora, e começou lá, e fala, ó, pastor, qual o livro? O livro que é, o livro capítulo. Você não está ouvindo o que eu estou pregando, não? Eu já estou pregando há muito tempo, você não está ouvindo, não? O ovelhinho não tem conhecimento de nada, ficou quietinho. E aí, igreja? Há muitos anos atrás, eu não tinha o conhecimento da palavra, não lia muito direito a Bíblia também, não sabia. Então, para mim, tudo que ele estava falando para mim era o quê? Glória a Deus, glória a Deus. Então, o que acontece? Às vezes, muitas pessoas não sabem nem o que as pessoas estão falando. Mas aqui Paulo fala, o que importa é a gente pregar a palavra. Mas a gente também não pode deixar o que, igreja? Ficar, olhando para os homens e comendo tudo que dá, não. Porque a gente precisa conhecer a verdade. Esse dia eu conheci uma pessoa, coitadinha da pessoa, me deu uma pena, dor da pessoa, irmão. Por causa de quê? Que eu vi que a pessoa não conhece nada. Não conhece nada, igreja. Não, na minha igreja, não sei o quê. Mas quando eu comecei a conversar, eu vi que a pessoa não entendia nada, não sabia nada. Eu falei, eu fiquei quieto na minha, né? Eu falei, irmão, eu quero de qual igreja? Ah, sou da igreja de Natal lá. Eu falei, tá. Me deu uma dó, irmão. Né? Eu falei, então você vê a pessoa, igreja. Tu vai conversar com o parente dentro de casa. Eu já vi crente ter dizer, na Bíblia está escrito, ditado mundano. Lá na igreja o pastor falou isso e aquilo outro. Porque isso não está na Bíblia, não. Por causa de quê? Porque a pessoa não lê a palavra de Deus. A pessoa não se importa, não dá tempo para ler. Eu não entendo, pastor, continua lendo. Eu não entendo, pastor, continua lendo. Eu não entendo, pastor, continua lendo. Uma hora o Espírito Santo vai te dar sabedoria. Porque você está lendo e está te alimentando. Não está lendo e está te alimentando. E uma hora tu vai começar a entender os mistérios. Uma hora Deus vai começar a te entregar essa revelação através da palavra. Uma hora Deus vai começar, o Espírito Santo vai começar a trazer a clareza para a palavra. Ele vai começar na tua mente, ele vai começar a te colocar a visão, vai começar a mostrar para você aquilo que, o que realmente é. Então tu vai começar a se despertar no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas se a gente não se importa para buscar ali para nada, infelizmente, né, a pessoa fica vendo navio, sim ou não? Amém? Glória a Deus. Bora para casa, em nome de Jesus. Está na hora, né? Glória a Deus, vamos orar, vamos pegar essa água, em nome de Jesus. Vamos pegar nossa água. A água a gente vai levar hoje, esse copo com água.